Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Essa é a terceira aula da série de aulas baseadas no estudo do livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. A proposta dessas séries é que elas tenham um caminho e uma ordem a ser seguidas, porque cada aula conecta na outra. Então, eu sempre recomendo para que essas aulas em formato de série que eu faço para vocês aqui, vocês sigam a ordem correta, para não se perder, tá? E aí eu sempre deixo a numeração das aulas no título e na descrição da aula para vocês entenderem qual aula vocês estão. E portanto, se você caiu nessa aula aqui de paraquedas, eu recomendo que você volte para a aula 1 e para a aula 2 e depois assista essa, tá? Eu vou deixar o nome aqui na descrição da aula 1 e 2 para você procurar aqui na lateral. Então vamos à terceira lei espiritual do sucesso, que é a lei da causa e efeito, que também pode ser chamada da lei do karma. Afinal, o karma é sobre isso. Ação, reação. A gente colhe o que a gente planta e o que a gente semeia. E o nome da aula é Desmistificando o Karma, porque eu acho importante a gente expandir a nossa consciência sobre o que é esse tal de karma. Porque normalmente, a maioria das pessoas vê o karma como uma coisa ruim. A gente pensa, nossa, isso é um karma na minha vida. Quem nunca falou isso? Sempre relacionando o karma com uma punição, um castigo, como se fosse a pior coisa do mundo. Mas o karma, gente, nada mais é que a reação das nossas próprias ações. Quando a gente vê o karma como punição, a gente dá a entender que a gente está sempre sendo punido por alguém ou por algo maior, como se aquilo não fosse responsabilidade nossa, como se a gente fosse vítima daquela consequência. Faz sentido para vocês? Então, se você está colhendo algo ruim, provavelmente não, isso é reação das escolhas ruins do seu passado que estão sendo colhidas hoje na sua vida. E aqui eu quero que você se abra para se enxergar dessa maneira, sem culpa também. Tente inserir uma lente mais positiva sobre os karmas, no sentido de, eu fiz uma escolha ruim no passado que está gerando esse resultado ruim hoje na minha vida. Logo, o que isso tem para me ensinar? O que eu preciso aprender e fazer diferente para colher novos resultados? E é através do karma que a gente consegue evoluir. A gente aprende e cura as nossas feridas através dele. Então, imagina se as nossas ações não tivessem reações? A gente ia errar e a gente não ia aprender com aquilo. E a tendência é que a gente ia repetindo eternamente aqueles erros nas nossas vidas. Imagina que você tem um filho e esse filho faz algo ruim. Se você não mostra para ele que aquilo que ele fez é ruim, o que vai acontecer? Ele vai fazer aquilo de novo, e de novo, e de novo, até que você mostre para ele que aquela ação é ruim. Você dá consciência para ele, você mostra as consequências dele estar fazendo aquilo. E dessa maneira, ele vai compreender que aquilo que ele fez é algo ruim e as consequências negativas que virão daquela ação. E a partir daí, é uma escolha dele, fazer novamente ou repetir aquilo, mesmo sabendo que aquilo vai gerar algo ruim na vida dele. Se ele quiser progredir, com certeza, ele vai optar por não repetir a ação negativa. Pensaram nesse exemplo? Nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, você representa a vida e o filho representa você. É assim que o karma age na sua vida. E como tudo é energia, a gente também pode ver essa lei da seguinte maneira. Você vai tomar uma ação que possui uma determinada energia e simultaneamente você vai receber essa energia da mesma forma. Não tem mistério. Nós somos escolhedores a todo momento. A todo momento a gente está fazendo escolhas, desde as mínimas escolhas no nosso dia a dia até as grandes escolhas que são ali capazes de mudar o rumo da nossa vida em questão de segundos. E esse lugar é o campo das possibilidades.
é o campo que a gente já falou nessa série da potencialidade pura, que a gente falou na primeira lei, na primeira aula dessa série. E o grande desafio aqui é escolhermos de forma consciente, porque no meio dessas infinitas escolhas que a gente faz diariamente, tem coisas que a gente escolhe conscientemente e tem coisas que a gente faz inconscientemente. A gente não percebe. E no exemplo que eu dei do filho, no início, ele não tinha consciência de que aquela ação e escolha era ruim, mas depois que a mãe mostrou, ele passou a ter. E o que tem acontecido muito é isso. As pessoas vivem uma vida inconsciente, no modo automático, como robozinhos, fazendo más escolhas e, consequentemente, estão insatisfeitas com a própria vida. E eu sinto lhe dizer, mas o lugar onde você está agora, você que se colocou aí nesse lugar. As suas escolhas do passado te colocaram aí. Não foi culpa do fulano, do ciclano, foram as suas escolhas. E eu sei que pode ser difícil escutar isso, se por acaso você esteja num lugar não tão agradável para você hoje. Mas é isso, a vida é assim, o karma funciona dessa maneira. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos meus estudos de autoconhecimento é a importância da autorresponsabilidade. É ela que vai te tirar da dor, do lugar de vítima, do lugar de estar sempre culpando o externo dos seus problemas internos. E isso é o que faz você se sentir incapaz de mudar a sua própria vida. Da mesma forma que a autorresponsabilidade pode ser algo desafiador, te gerar um certo desconforto, é só ela que vai te libertar, que vai fazer você se sentir capaz. Porque se é você que se coloca nesse lugar, é você que pode sair dele. Então, se alguém te gera algum sofrimento, por exemplo, você é quem escolhe como você vai reagir a isso. Você tem a escolha de sofrer, de permitir que o outro lhe cause dor, ou você tem a escolha de ver isso como um aprendizado. Assim como alguém te gera alguma alegria, e você é quem escolhe se você vai permitir que a alegria chegue até você e se sentir grato ou não por aquilo. Tudo são escolhas, percebem? Você pode estar pensando, até parece, Mila, não é assim, né? Se alguém me faz mal, como que eu não vou me sentir mal com aquilo? É inevitável. Eu sei, a questão não é sobre não sentir, mas sim o que você faz com isso. Como você engaja com aquele sentir. Porque tá doendo em você. Então é pensar, por que isso está doendo? Por que isso me afetou? Como que eu posso engajar com isso de forma mais positiva, já que não sentir não é uma opção? Eu sei que não é tão simples. Praticar a autorresponsabilidade é um trabalho interno que envolve muita força de vontade, prática, maturidade e estudo. Mas é assim que funciona. E você pode se perguntar, Mila, mas e os karmas que a gente traz de outras vidas? Como que a gente faz? Da mesma forma, essas consequências negativas que você pode estar colhendo hoje podem sim ter origem de ações e de crenças de outras vidas. E eu falei um pouco sobre isso na aula de processos evolutivos, que eu conto sobre as dívidas e as lições kármicas. Eu vou deixar aqui embaixo também para vocês assistirem, caso vocês não assistiram. A gente encarna aqui na Terra para isso, para a gente evoluir, para a gente progredir e para a gente aprender as lições que o nosso espírito precisa aprender. Por isso é tão importante a gente expandir a nossa consciência diariamente, para a gente não se distrair do nosso trabalho aqui principal, que é a nossa evolução. Então, como que a gente pode colocar essa lei em prática no nosso dia a dia? São 3 maneiras. A primeira é buscar sempre estar no presente, no lugar onde você está consciente e você consegue observar as suas escolhas. Aliás, mais do que isso, é observar o segundo ali antes das suas escolhas.
Então, tira o seu pensamento do passado, tira o seu pensamento do futuro, coloca ele aqui no presente, para que você consiga ter o futuro que você quer. Então, tenha bastante clareza das suas escolhas. Toma as rédeas da sua própria vida. Saiba conscientemente o que você está fazendo, os caminhos que você está escolhendo seguir, os hábitos que você está tendo, os seus comportamentos, as suas reações, as pessoas que você está se relacionando, a forma como você se relaciona com as pessoas. Quando você for fazer uma escolha, reflita: por que eu escolho por isso? Isso daqui me eleva? Isso me faz progredir? Por que eu vou fazer exercício físico? Ou por que eu estou escolhendo não ir? Por que eu vou comer esse alimento aqui? Ou por que eu não vou comer esse alimento? Por que eu vou fazer isso? Ou por que eu não vou fazer isso? Isso vai te ajudar a parar os seus comportamentos repetitivos negativos que você tem por conta de condicionamentos ou crenças que estão enraizadas aí dentro do seu inconsciente. Você vai ver como é enriquecedor esse exercício. E você vai ver como muitas vezes a gente acaba só repetindo as coisas que a gente aprendeu. E que no final das contas, elas não nos levam para bons caminhos. Mas a gente acaba indo sem perceber, porque aquilo é o que a gente conhece. Porque a gente não está consciente ali. Então, estimula essa observação, tanto antes de escolher, como as escolhas que você já fez até aqui. Isso pode te ajudar muito a ter clareza sobre a sua jornada. E a segunda coisa é uma continuação, da primeira prática, que é, então você trouxe a mente para o presente, você já está consciente antes de fazer as suas escolhas, principalmente as grandes escolhas. E aí você pergunta para você mesma: se eu fizer essa escolha, qual vai ser a consequência dela? Ou as possíveis consequências? E depois disso, você pergunta: essa escolha vai gerar algo bom para mim e para os outros? Como a minha mentora fala, isso é pro bom, pro belo e pro justo? Se a resposta for sim, segue o jogo. Se essa resposta for não, eu aconselho você rever, revisar, refletir mais sobre essa escolha que você está fazendo. E por fim, a terceira prática que vai te ajudar a aplicar essa lei no seu dia a dia é o exercício do sentir, que eu sempre falo aqui para vocês. Então, quando você for fazer o segundo exercício de perguntar as consequências dessa escolha, se atente ao que você sente. O Deepak Chopra fala no livro que o nosso corpo ele conhece 2 tipos de sensação, o conforto e o desconforto. Então, quando você fizer a pergunta, peça para que o seu coração te guie e veja o que ele te responde em forma física e sensorial. Você pode sentir isso no coração, ou você às vezes sente ali no plexo solar, que é a região aqui do estômago. Eu sinto muito nesse lugar. Então, percebe esse estímulo. Isso vai te guiar também a fazer escolhas mais conscientes. E experimenta mesmo pedir e escutar o seu coração. Porque o nosso coração, ele é o melhor meio para a gente se conectar com o nosso eu superior, com o nosso divino, com aquele lugar que a gente sabe que é o melhor pra gente. A gente sabe o porquê a gente veio pra cá, qual que é a nossa missão e quais são as escolhas que vão levar a gente a realizar isso. Então pergunta pra ele, escuta ele. E normalmente o que vem do coração vem muito rápido, vem muito sutil, é leve. É sempre aquela sensação de quentinho no coração, sabe? Acho que todas vocês já sentiram isso. Que você chega a dar um suspiro assim, é isso. E aí você segue, sem medo ou segue com medo mesmo. E quanto mais escolhas você fizer dessa forma, de forma consciente, nesse lugar de amor, de conexão com o seu coração, com a sua essência, mais boas escolhas você vai fazer para si e para os outros. E boas escolhas geram boas ações, que geram transformações na sua jornada.
E aí a alegria, a prosperidade e o amor sempre vão estar presentes na sua vida. Então, eu convido você a começar a praticar esses pequenos passos, vai fazendo esse exercício com pequenas escolhas e aos poucos você vai vendo os resultados. E com certeza eu vou fazendo por aqui também, tá, gente? Então, é isso. Um beijo e até a próxima aula.